Graça e paz, meus amados. Estamos de volta com o nosso estudo da série A Maldição que Jesus levou na cruz. E no último estudo nós estávamos falando sobre a origem da idolatria. E hoje nós vamos continuar falando um pouco mais ainda sobre Nimrod, conforme falamos no último estudo, né? Então vamos lá, desculpa aí. Muito bem, a adoração a Nimrod se desenvolveu depois Semíramis, isso é, depois que Semíramis era a sua esposa. Até então ainda não tinha chegado a desenvolver a esse ponto. E passou a ser adorada também juntamente com seu filho Tamuz. Esse nome é bem conhecido, né? Sendo considerados divinos, então, dali para frente. Com o tempo começaram a identificá-los com os astros. Olha para você ver que coisa interessante. Começaram a identificá-los com os astros. A representação de Nimrod passou a ser como o Sol e a da esposa como a Lua, não é? E aqui está a origem da astrologia, de que você conhece hoje como os signos, começa mais ou menos aqui nesta época. Em Atos capítulo 7, nós encontramos no capítulo 7, verso 43, fala de um Deus estrela que o povo de Israel adorava. A idolatria começou a entrar então no meio do povo de Deus. Diz o texto: e acaso não levantaste o tabernáculo, ou melhor, não levaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Refã, figura que fizeste para adorar? Por isso vos desterrarei para além da Babilônia. Esta foi uma das causas do cativeiro babilônico, porque essas pessoas desobedeceram à palavra de Deus. Ezequiel fala do povo de Israel adorando a Tamuz. Então, esse Tamuz entrou também na adoração do povo judeu, quando eles se afastaram da palavra de Deus. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 8, e verso 14. Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está no lado norte, e eis que estava ali mulheres assentadas chorando a Tamuz, esse ídolo que aparece nessa época de Nimrod, né, que era o filho, na verdade, não é? Que é a Semíramis, Nimrod e Tamuz. Daqui para frente, eles vão aparecer com outros nomes na história. E é isso que nós queremos ver. Esses deuses da Babilônia, eles passaram a ser conhecidos com outros nomes em outras localidades do mundo. Na Fenícia, por exemplo, era chamado de Astar e o masculino era chamado de Baal. No Egito, a mulher é chamada de Ísis e o homem era chamado de Horus, né? O deus masculino. Na Ásia era Cibele e Dioios. E em Roma, Semíramis e Tamuz. Aparece nesse nome. Então, eles eram conhecidos como, nessa região,
em Roma, Semíramis e Tamuz, que eram conhecidos com esse nome, era conhecido como Vênus também e Cupido. Entre os gregos, era conhecido como Afrodite e deusa Semíramis. Em Israel era conhecido também como Axerá, ou Axera, como diz outros, né? Que era conhecida como Rainha do Céu. E eu pesquisei essa história no ICP, que é o Instituto Cristão de Pesquisa, feito pelo pastor Antônio Fonseca. E em Jeremias 7, verso 18, está escrito: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferece libações a outros deuses para me provocarem a ira. Você vê que a idolatria entra para valer no meio do povo de Deus, que não tinha autorização da parte de Deus para crer nesses deuses, uma vez que quando Deus se manifestou no Monte Sinai, eles não viram figura nem de homem nem de mulher. E Deus explicou: para irdes, fazerdes estátuas e adorardes. Esses deuses, eles chegaram aos nossos dias sincretizados em Maria e em Jesus, né? Pelo que é tido como filho, sempre os três aparecendo como Maria, José e Jesus. Então sempre esses três aparecem lá no início, o Nimrod e Semíramis e Tamuz. E no catolicismo romano, eles foram sincretizados dessa forma, fazendo parte do sincretismo religioso. Então eles foram adotados, na verdade, com outros nomes. Foram colocados desta forma. Baal é representado em nossas praças, por exemplo, por obelisco. Você pode olhar em algumas praças, se você não souber o que é obelisco, coloca aí no YouTube que você vai descobrir. Obelisco, o que significa? Geralmente é um poste quadrado que tem no centro das praças. E em alguns lugares interessantes há esses obeliscos, e ele é representado em nossas praças aqui, o Baal, pelo obelisco, né, que é um símbolo maçônico. O obelisco, ele representa o pênis de Baal, e você pode pesquisar no YouTube, você vai ver isso, que tem vários canais falando sobre isso, né? E também no Egito, o culto ao membro viril era muito conhecido. Eles prestavam um culto ao membro viril, né? E da mesma forma havia o culto à vagina. Então, havia um culto ao pênis e um culto à vagina. E é interessante que desses entendimentos vem o culto promíscuo, né? Aqui começa o culto promíscuo que havia nos tempos pagãos, né? Que nós lemos aí na história. Encontramos com frequência os profetas bíblicos condenando o culto a Axerá, que entrou no meio do povo judeu,
Um exemplo bem conhecido é o do profeta Elias no Monte Carmelo. Em 1 Reis 18, verso 20 a 40 e 1 Reis 22, de 5 a 12. Você vai encontrar os 400 profetas de Baal, né? Elias matou esses 450 profetas e ficaram os profetas de Axera, ou Axerá. Na verdade, os profetas de Baal é que eram 450, né? E os profetas de Axerá que eram 400, né? Muito bem. Então, a idolatria entrou no meio do povo de Deus e Deus havia advertido o povo que se ele se tornasse idólatra como as outras nações, eles teriam maldições por causa disso. A maldição viria sobre Israel como consequência do seu pecado, por causa da desobediência a Deus. E, meu querido, eu quero dizer uma coisa a você: maldição, ela não vem do diabo, a maldição ela vem de Deus. Nós temos um conceito errado de achar que o diabo é que produz a maldição. Não, ele é um agente. A maldição ela vem de Deus por causa da desobediência do homem a Deus. E Deus deixou bem claro que era para o povo de Israel não fazer aliança com aqueles povos, não aceitarem a adoração que eles adoravam, ou não importar para dentro de Israel a adoração aos deuses que eles adoravam. Mas o povo desobedeceu. Então, a idolatria, ela traz maldição. E como vimos, o homem se distanciou de Deus, famílias foram se formando e se tornando em grandes comunidades. E cada um cada uma, né, com o tempo, desenvolveu as suas crenças e tradições. Evidentemente, um espírito de engano está se associando a estas famílias que adotam esse tipo de adoração. Já não tem conhecimento e o pouco que tinham foi ficando no passado com os seus ancestrais e com os anos foram esquecendo daquilo que era correto, daquilo que Deus ensinou. Então, eu quero terminar aqui o nosso vídeo para não ficar comprido e no próximo vídeo eu vou falar sobre a idolatria traz maldição, né? Esse será o nosso próximo assunto. E qualquer tipo de idolatria, ela traz maldição, porque nós achamos que é só adorar ídolo. Não, qualquer coisa que você colocar em lugar de Deus, ela vai trazer maldição, porque você está substituindo o Deus verdadeiro por um Deus falso. Então, que Deus te abençoe e você e a sua família sejam abençoados e como sempre digo, orem por mim e eu oro por você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.